Chegou o grande dia, o primeiro programa do Instituto Gomes Soares de Oliveira. Fico muito feliz, Patrícia, por nessa nossa realização, depois de 8 meses. Tanto tempo, né? Nesse projeto, vários detalhes, várias idas e vindas, né? Verdade. E hoje estamos aqui gravando o nosso primeiro programa do IGSO, carinhosamente conhecido, né? O Instituto Gomes Soares de Oliveira, que aborda temas relevantes como saúde, previdência, cultura, educação, esporte, assistência social e claro que esse programa também vai abordar esses assuntos, né? E com grande satisfação realmente começar esse projeto ao seu lado, Patrícia. Eu sou o Francis Oliveira, especialista em previdência, e quem vai aqui me ajudar nesse programa, nesse novo desafio, espero aqui por dias, meses e anos, é a Patrícia. Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Patrícia Gomes, sou especialista em Seguridade Social e mestre em Direito de Saúde e também presidente do Instituto Gomes Soares de Oliveira. Bom, hoje, Francis, eu estou extremamente feliz. Na realidade, é a realização de um sonho. É mais um filho nosso, né, que está nascendo hoje. Verdade. É mais um bebê e, como você disse, né, 8 meses, gente. É uma gestação. É uma gestação, né? Foi um pouquinho prematuro, mas para nossa ansiedade até que demorou bastante, né? Sim. Mas, gente, realmente, assim, tô muito feliz. Tenho certeza que esse programa ele vai fazer uma grande diferença na sociedade e esse é o nosso principal objetivo. A gente ficou durante muito tempo, né, Francis, pensando, poxa, o que a gente pode fazer para atingir mais pessoas, né? Mas assim, atingir, né, gente, no bom sentido, né? Pra gente levar informação para mais pessoas. Porque... E também o medo, né, Patrícia? O medo da gente aqui abordar alguns assuntos que a gente entende que seja relevante, e aí você aí que nos assiste, né? As pessoas comente e fala assim, não é tão relevante. Então, assim, esse medo, porque realmente a internet é um mundo totalmente aberto, diferente, né? Muitas vezes sem fronteira, mas superamos tudo isso e temos a certeza que esse programa, o Instituto, ele vai trazer muitas informações as mais relevantes possíveis, as verdadeiras, né? Não é que ele diz que me diz, né? Como o pessoal fala. Sim, e por isso é até importante você tocar nesse assunto, porque nós vamos trazer especialistas em diversas áreas para que a gente possa realmente levar informação concreta, até porque hoje tem muita fake news, né? A gente entra na internet, tem, assim, opiniões diversas, né, para o mesmo assunto, um fala que pode, outro fala que não pode. Então, assim, a gente quer realmente levar a informação real, porque a gente sabe que tem muitas pessoas aí que precisam de informação. O que falta é a informação para as pessoas poderem acessarem um direito, para as pessoas poderem ter mais qualidade de vida, seja através da assistência, da previdência, da saúde, educação também, né? E nesses 2 últimos anos, né, nós enfrentamos aí a pandemia e tem muitas pessoas que estão passando por situações muito difíceis e muitas têm direitos, né, e que desconhecem. Ou outras sabem, eu tenho direito a isso, mas não sabem como acessar. É a maneira, né? É a maneira que se coloca, né? Às vezes tem muitas informações, como você disse, na internet, mas a informação é jogada, né? Sim. Ela tá ali. E na realidade, a ideia aqui do nosso programa é realmente com simplicidade, com detalhes, com riqueza, que a pessoa realmente... A gente dá o passo a passo ali, pegar na sua mão ali e mostrar realmente como é que falar às vezes qual que é o pulo do gato também, né? Quando em algumas situações que tem, né? Até porque a gente passou muito com isso, né? Nós fizemos 5 anos de faculdade, especialização e, gente... Não é brincadeira, não. Uma coisa é a teoria e a prática é outra, né, Francis? Totalmente diferente, totalmente, né? Diferente. Muitas aulas, muitos professores passaram, né? E joga ali e fala, vai lá. E aí chega lá, não é bem assim, né? Mas isso que é legal. A gente vai trazer aqui a teoria
a prática e a prática e as nossas experiências também. Né? E a gente vai contar os nossos erros e acertos, viu, gente? Porque pra gente chegar até aqui não foi fácil, não, né? Não foi muito fácil, não. Como diz a minha avó, né? Todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo, né? Então, assim, já levamos já muito tombos, mas com resiliência, né, e sabedoria, nós estamos aqui. E hoje, naturalmente, nós temos aqui a nossa primeira convidada, né? E daqui a pouco vamos apresentá-la. Ela vai falar sobre um assunto muito importante, muito relevante. Querendo ou não, um carro-chefe do Instituto, né? É levar essa informação, levar realmente a quem precisa. E importante, até para aproveitar, Patrícia, você falou, né? Você é a presidente do Instituto, né? Do IGSO. E você é o vice, viu, gente? Ele é o vice, hein? Na minha ausência, cobrem dele. Aproveita, explica um pouquinho de onde nasceu, né? Como nasceu e por que nasceu o Instituto Gomes Soares de Oliveira, o IGSO. Então, é uma excelente pergunta mesmo, né? A gente não pode deixar de falar sobre isso. Na realidade, assim, o Instituto, a gente também já uma ideia muito antiga que nós tínhamos, né, de querer montar um instituto para poder ajudar um pouco as pessoas que estão ao nosso redor. Quando eu digo assim, ao nosso redor, a sociedade mesmo, né? Poder contribuir de alguma forma positiva, poder ajudar a transformar a vida de uma pessoa, a vida de uma família. E o ano passado, muitos já sabem, né? Eu tive um problema de saúde, tive câncer de tireoide. Então, assim, isso fez com que eu pensasse um pouco mais, né? Às vezes a gente passa por algumas situações difíceis na vida, né? A gente leva aqueles tombos, né? Uma queda realmente, e isso serve para a gente poder refletir. Às vezes, assim, às vezes não, né? Eu penso que, assim, muitas coisas acontecem justamente, acho que é Deus falando ali com a gente, ó, segura a onda aí, veja, reflete um pouquinho aí na sua vida, vê o que você está fazendo, vê qual que é o seu propósito, qual que é o seu objetivo, qual que é o seu ideal. E o Instituto, ele acendeu muito essa vontade de realmente montar o Instituto com isso, porque assim, eu, graças a Deus, né, embora passei, né, por essa situação, eu tive toda uma rede de apoio, seja familiar, plano de saúde. Então, assim, para mim foi, de uma certa forma, né, muito mais tranquilo. Mas e para aquelas pessoas que de repente não têm uma rede de apoio familiar, que é extremamente importante, para aquela pessoa que não tem plano de saúde, e nós estávamos ainda no período de pandemia, né? Sim. Então, assim, tem a fila hoje do SUS, é uma fila absurda, e eu tive o privilégio de descobrir a doença cedo, tive o privilégio de operar. Mas você descobriu, e é até importante falar sobre isso, né? Você descobriu porque você realizava os exames. Isso é uma coisa que, assim, eu sou, como você sempre fala, né? O Francis fala que eu vou quebrar o plano de saúde, porque eu faço exame de rotina de 6 em 6 meses, né? Mas eu sempre tive esse hábito, assim, desde... sei lá, acho que desde os meus 16 anos, 14, primeira vez que me deram um cartãozinho de plano de saúde na mão, eu sempre procuro fazer os exames assim com muita frequência, né? Mas assim, também fui privilegiada nesse aspecto, Francis, porque com a pandemia, quem depende do SUS, muitas pessoas não saíram de casa, muitas pessoas nem o exame de rotina conseguiram fazer. Então, assim, como eu estava dizendo, né? Tudo isso que eu passei foi muito importante para reacender, para me dar força mesmo. Para quê? Para que, assim, gente, eu preciso fazer algo que possa contribuir, que possa fazer a diferença na vida das pessoas. Eu preciso fazer algo que deixe um legado para a sociedade. A gente não pode reter, né, o conhecimento, reter a informação. Não, a gente tem que buscar formas, tem que buscar sempre mecanismo de fazer algo melhor para o próximo também. Sim. Já que eu tive uma condição, graças a Deus, privilegiada, né? Vou até utilizar mesmo esse termo, porque eu me considero assim, privilegiada assim, nesse aspecto. Então, eu quero, de alguma forma, trazer um pouco mais de conforto, sabe? Tentar, através do Instituto, a gente tem que buscar, tentar realmente ajudar as pessoas. Nesse caso, né? Acredito que o trabalho do Instituto vai ser
levar a informação da prevenção, como realizar a prevenção corretamente, quais são os meios que essa pessoa, né, tanto o homem quanto a mulher, né, porque às vezes a gente fala, só a mulher tem que fazer os exames. Não, o homem também tem que fazer os exames, que é muito importante, né? Muito importante. E aí trazer os especialistas, que eles vão abordar melhor esses assuntos, né? E dizer qual que é a forma preventiva a ser feita, qual é o caminho a ser seguido, qual a ferramenta a utilizar. Para quê? Para que realmente, como você falou, né? Que não é um privilégio, mas é uma maneira de você descobrir uma doença e você ter ali eu falo meios, assim, né? Privilégio porque, assim, diante de todo o contexto, diante de toda a situação, né? Eu não... É um sentimento que você tem e a gente tem que respeitar, naturalmente. Mas, às vezes, muitas pessoas não gostam nem de frequentar o hospital, não gostam de frequentar uma clínica, né? A minha mãe mesmo é uma, você sabe disso, minha mãe não vai ao hospital, não vai numa clínica, porque ela fala assim, eu vou descobrir algo que eu não quero descobrir. Mas é importante descobrir, e aí o papel do Instituto vai ser esse realmente, né? A conscientização em vários assuntos e vários aspectos, de conscientizar as pessoas de buscar realmente ali aquela informação no primeiro momento. Para quê? Para ter tempo hábil para o buscar tratamento, o melhor né? tratamento, né? Isso que é legal. Importante esse primeiro momento, até para as pessoas entenderem qual é a essência, qual né? é a essência e por que nós estamos aqui. Porque daqui daqui alguns meses, né, no 10º programa, no 20º programa, as pessoas falam, mas pô, de onde saiu esse programa? O que acontece? O que é IGSO? Como volta surgiu, lá, né? Vai voltar. Volta lá no primeiro programa. Vai voltar aqui nesse primeiro, né? E vai entender o que a gente está fazendo aqui, por que nós criamos gente, mas assim, Instituto. Esse programa, para ele sempre manter, né, a consistência dele, manter uma qualidade, é muito importante que você que está nos assistindo, que você mande a sua sugestão, compartilhe também, porque a gente precisa... Dá um like, né? Dá um like. É o sininho, é o like, né? A gente tem que se inteirar, né? O sininho, Patrícia, é para quando tiver alguma coisa, o YouTube vai lá alguma coisa o quê? Vai ter um novo programa. A gente falou que ia ser uma Tudo coisa... bem, é verdade. Ia explicar. É verdade. Mas eu também, essa parte eu também não entendo muito, então vamos lá. Mas eu acredito que quando coloca o sininho, é quando tiver um novo programa, o YouTube vem vai avisar. O like é pra pessoa falar, pô, gostei do que eles falaram. Vai lá, dá um like lá. O outro que é pra baixo, nem olhe pra isso. Nem olha mais. Né? Isso aí não precisa não, tá? É como a Heloísa fala, né? Não pipisa, isso aí não pipisa não. Não pipisa. Mas assim, a ideia é essa, né? Das pessoas mandarem a sugestão, manda lá no privado, manda lá no... Como que fala? No Message, não. No Message, né? Manda sua mensagem. Você deve saber muito mais de tecnologia do que a gente. Vocês já perceberam que tecnologia não é o nosso forte, né? Bom, mas é isso. A gente precisa, assim, que vocês compartilhem para que você possa, assim, de uma certa forma, fazer parte desse nosso sonho, que é levar a informação, levar o conhecimento. Porque, assim, o que eu penso, assim, muito, né? Quando às vezes, né, a gente ajuda, né, com uma informação, uma pessoa... E a gente não está ajudando, muitas vezes, só uma pessoa. Dependendo, a gente está ajudando uma família. A gente está resolvendo o problema de uma família. E isso é muito importante, a gente se conscientizar, né, sobre isso também. E você também. Por isso que eu estou pedindo aí sua ajuda, compartilha aí o nosso programa. E aproveitando para falar qual é a nossa meta, né, Patrícia? Qual é a meta do Instituto Gomes Oliveira? É ajudar uma pessoa por dia. Uma pessoa por dia. Se a gente conseguir bater essa meta aí... no ano, tenho certeza que nós estaremos muito, muito realizados, porque não adianta a gente pensar em 100, em 200 pessoas. O objetivo é uma. Ajudando uma pessoa vai ajudar em muito, como você disse, que não é só a pessoa. Tem muitas toda vezes uma família por trás, né? São os amigos e aquela pessoa acaba sendo muito importante para nós. E assim, esse espaço aqui que você está
tá vendo, esse espaço é para você. Independente do seu gênero, independente da sua raça, religião, independente do seu credo, independente... entendimento político, né? Exatamente, independente político. Agora nós estamos no período de campanha eleitoral. Se você é direita, se você é esquerda, se você é frente, se você é trás... Tem centrão também, hein? Tem o centrão. Então, todo mundo tá falando agora do centrão. Não entendo nada, viu, gente, de política. Esse espaço aqui, esse espaço é para você. Então mande a sua sugestão, mande a sua dúvida, que nós tentaremos aqui de todas as maneiras tentar levar todas as informações necessárias para você ter a certeza do que você está falando, né? Porque não aquele verdadeiro problema, né? Não é o desconhecimento, às vezes você ter a certeza que você desconhece aquilo, né? Às vezes esse é o grande problema. Isso é verdade. Mas voltando a falar da nossa convidada. Essa convidada mega especial. Mega especial no nosso primeiro programa para falar sobre Previdência e INSS. E não poderia ser outra, né, Francis? Afinal de contas, ela está com a gente, trabalhando... Quase 10 anos. Quase 10 anos. Mais de 10 anos. Mais de 10 anos ela está trabalhando com a gente. Ela está desde o primeiro semestre dela de faculdade. Nossa, já tá velhinha. Ela já está com a gente. Já tá velhinha, já. E eu já falar que eu aguento ela. A força do hábito é tudo, né? Já tem 27 anos. Olha só. E assim, ó, a palavra anos. Da moda, né? Resiliência, né? Essa é prova viva. Que nós somos pessoas resilientes. Por isso que nós estamos aqui. Então, faça as honras da casa e apresente. Gente, a nossa convidada de hoje é a advogada Driele Gomes. Driele, seja muito bem-vinda. Como já disse aí para as pessoas, né? Você é minha irmã, cunhada do Francis. E eu quero que você se apresente para as pessoas. Porque a gente já te conhece, tá? Pessoal, muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de participar desse momento tão especial do Instituto Gomes Soares, esse início desse projeto. Também acredito que a gente tenha muito a compartilhar com as pessoas em relação às nossas experiências diárias e levar essa informação correta. No dia a dia a gente percebe que existem muitos problemas que as famílias passam no Brasil por não terem acesso à informação correta ou então até mesmo com a parte burocrática, né? E é muito importante a gente conseguir ajudá-los nesse sentido. Como você já falou, sou advogada, também sou especialista na área de Seguridade Social, trabalho com isso já há 10 anos. Comecei a faculdade por influência da minha irmã, terminei a faculdade por livre e espontânea pressão da minha irmã também, mas acabei me encontrando nesse propósito de auxiliar realmente os segurados com incapacidade. Acho que é uma missão muito importante. Temos uma série de desafios aí, diários, tanto dentro do próprio INSS, na parte judicial, na legislação, a parte política, às vezes até o próprio segurado se atrapalha. E a legislação previdenciária tá uma loucura, né? Cada dia é uma surpresinha, né? Cada dia é uma surpresinha. Nossa, essa parte depois da reforma da Previdência, cada dia a gente tem uma vírgulazinha diferente, um porquê diferente. E um pouco antes da adaptação da reforma, a gente também teve a questão do Covid, que desceram várias novas resoluções. Várias. E ficou uma bagunça. Ainda há aqueles que dizem que o INSS, trabalhar com o INSS é fácil. É fácil. Liga lá no 135, né? Agenda seu horário, ou agenda pela internet e vai na agência que eles se servem até chá e café, né? Mas, Driele, assim, como... Até para as pessoas entenderem, né? Quais são as suas atividades, qual a sua rotina, como foi o início, como você foi lá, fez a faculdade, na faculdade, como que era a sua rotina? Durante a faculdade já tinha iniciado o estágio no escritório de advocacia especializado em Seguridade Social. Até então, o nosso carro-chefe era benefícios por incapacidade. De toda forma, nós tínhamos outros benefícios, como as aposentadorias programadas, pensão por morte, salário maternidade, e eu sempre tive interesse mesmo por essa parte da incapacidade. Então, meu dia a dia era acompanhava os atendimentos desses clientes, atendimento inicial, fazer análise dos documentos, separar, porque a documentação médica é uma parte muito importante.
Às vezes tem documentos que a gente acredita que vai ajudar e acaba não ajudando, então é necessário uma cautela nisso. Muitas vezes também o segurado ele traz para nós os documentos, estão incompletos e a gente acaba tendo que auxiliar. É bom destacar nessa parte que ela disse que às vezes traz documentos que acha que é importante, a gente tem que analisar, mas não é. Porque muitas vezes, por exemplo, a pessoa está com problema de coluna, né? E traz aquele monte de exame de sangue. Então, assim, pra gente, né, é interessante, não, é super importante analisar a documentação, porque acaba fazendo volume no processo de uma forma totalmente desnecessária, né? E aí, quando vai passar na perícia também, o perito acaba não vendo justamente o documento que é importante naquele mar de documentos que seriam dispensáveis. E só pra gente manter ali um caminho, o que são... A gente está falando aqui de benefícios por incapacidade, né? E como foi dito no início, a nossa ideia aqui é detalhar, né? O que é e quais são os benefícios por incapacidade? Os benefícios por incapacidade são um direito constitucional de proteção às pessoas que não estão conseguindo trabalhar porque elas estão com algum tipo de doença ou limitação por questão de saúde. Esses benefícios... Hoje, por causa da reforma da Previdência, nós tivemos uma alteração de nomes, mas antigamente eles eram conhecidos como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e auxílio-acidente. Hoje o auxílio-doença tem o nome de benefício por incapacidade temporária. A aposentadoria por invalidez nós chamamos já de aposentadoria por incapacidade permanente. O auxílio-doença ele continua da mesma forma. O auxílio-acidente. O auxílio-acidente continua com o mesmo nome. A ideia aqui do programa é a gente detalhar para as pessoas que nos assistem, né? Como é e como são os benefícios, né? Porque às vezes a pessoa fala, eu estou com benefício por incapacidade, não posso trabalhar. E aí pega a cartinha dela lá e fala, benefício está lá escrito lá, B31. O que quer dizer o B31? O que quer dizer o B32? Aproveitando a oportunidade, eu acho que é bem importante, até mesmo para os direitos. B91, B94. Né, Patrícia? Que até as garantias que cada benefício traz à pessoa, né? Porque às vezes você fala, mas eu estou recebendo benefício e aí depois, como que fica a minha situação junto ao trabalho? Então, é um momento para você explicar. Vamos esclarecer, né? Vamos falar que, realmente dessas siglas, que isso causa muita confusão nas pessoas. Sim. E também o crucial, os requisitos que a pessoa tem que ter, o que a pessoa precisa, de fato, para ela poder receber o benefício. Porque às vezes você chega lá, pergunta e fala assim, eu tenho diabetes. Eu posso receber o benefício? O benefício, eu tenho direito ao benefício do INSS, eu estou com fibromialgia, eu tenho direito à aposentadoria, auxílio-doença. Então, assim, o que de fato a pessoa precisa, além de conhecer, né, a nomenclatura, tudo, mas o que a pessoa precisa para conseguir conquistar, ter acesso àquele benefício? Ter garantido o seu benefício. Bom, vamos lá. Os benefícios por incapacidade, eles exigem que a pessoa, o segurado, já tenha completado uma carência de 12 meses, ou seja, já pagou o INSS ali bonitinho, em dia, pelo menos 12 meses, via de regra. Essa carência ela vai ter algumas exceções em casos de doenças graves ou acidente, mas via de regra, se não for nenhuma doenças... Nessas situações, né? As doenças graves seriam como uma cardiopatia grave, um câncer, uma... Nefropatia também, né? Que é aquela doença, problema grave nos rins também. Isso. Ou uma doença com alienação mental, como, por exemplo, a gente tem o Alzheimer, alguns casos com psicose. Fora isso, é exigido primeiramente essa carência, para o segurado poder fazer a solicitação do benefício dele. Aí, Adriele, por exemplo, assim, só para deixar claro para as pessoas, quem tiver, por exemplo, uma dessas doenças graves, vamos supor, ela pagou o INSS 2 meses, aí descobriu que está com uma cardiopatia, né, que é uma doença, um problema no coração gravíssimo. Ela não precisa, nesse caso daí, esperar os 12 meses. Ela vai poder pedir esse benefício. A partir do primeiro pagamento em dia, ela já tem o direito a pedir esse benefício. Depois da carência, é muito importante que a pessoa, o segurado, peça esse benefício dentro do período de qualidade do segurado dele. Mas o que significa isso? Depois do pagamento da contribuição do INSS,
O segurado, via de regra, vai ter 12 meses aí, que mesmo que ele não pague o INSS, ele tem direito a acessar esses benefícios junto à Previdência Social. E o outro requisito também necessário, claro, que é a incapacidade laborativa, né? Via de regra, essa incapacidade ela é constatada na perícia e a partir da constatação, a partir do entendimento desse médico, ele vai direcionar o benefício, se ele vai ser auxílio-doença, ou benefício por incapacidade temporária, ou uma incapacidade permanente, ele vai identificar se foi por um acidente ou não. E isso daí vai refletir na cartinha de concessão do benefício, que são os códigos, né? O código 31 e o 32 são os benefícios por incapacidade comum, e o 91 e o 92 são os benefícios por incapacidade acidentária, ou seja, são relacionadas a um acidente de trabalho. Você tocou num assunto que eu gosto bastante, que é essa questão da incapacidade acidentária. Por quê? Porque, assim, eu já me deparei, assim, com várias situações, né? Da pessoa falar para mim, não, mas eu não sofri nenhum acidente. Né? Uhum. E na realidade, assim, explica para as pessoas que, assim, às vezes elas têm direito, sim, a esse benefício por incapacidade com a natureza acidentária, mesmo sem ter sofrido um acidente típico, assim, mesmo sem ter caído no trabalho, ou sofrido um acidente no percurso, né, casa-trabalho. Explica para as pessoas o que pode também, Driele, ser considerado um auxílio-acidente. As pessoas normalmente auxílio-acidente não, gente, perdão. Uma natureza acidentária, porque auxílio-acidente é o nome de um outro benefício. Realmente tem uma grande confusão das pessoas em relação aos benefícios acidentários, tanto quando é um auxílio-acidente, quando é um benefício por incapacidade acidentária. O benefício de auxílio-acidente realmente exige um acidente. Então, mesmo ele estando no trabalho fora, não tem o menor problema. Mas os benefícios por incapacidade acidentária são apenas os benefícios que têm um acidente dentro do trabalho. Normalmente as pessoas imaginam, poxa, tropecei, caí dentro do trabalho, quebrei um braço, alguma coisa assim. Mas não são só esses tipos de questões que geram incapacidade que são consideradas acidentárias. Nós temos, por exemplo, as doenças ocupacionais, que são aquelas doenças que, quando a gente consegue perceber... As doenças ocupacionais, que são aquelas doenças que nós percebemos que foram desenvolvidas por causa do exercício profissional da pessoa, durante o tempo que ela exerceu e sem os equipamentos de proteção necessários. Como, por exemplo, pessoas que trabalham com peso por muitos anos acabam desenvolvendo problemas de desgastes ósseos, como hérnia de disco, artrite, algumas vezes, os movimentos repetitivos que acabam gerando inflamações e as pessoas de tanto elas exercerem aquelas atividades, elas não conseguem mais, justamente por um desgaste causado pelo trabalho. E às vezes até a pessoa sabe que ela tá com aquele problema por conta mesmo de muitos anos, né, trabalhando, está muitos anos trabalhando com aquela atividade, ou às vezes muitos anos fazendo esforço físico, pode até ser uma atividade diferente, né, mas assim, fazendo esforço físico, e só que ela não consegue relacionar, né, ela não sabe na realidade, né, gente, também não dá pra gente saber tudo, que aquele problema que ela tem pode ser caracterizado um acidente como natureza acidentária. Mas, Patrícia, não só esforço físico, a gente também tem situações de incapacidade por transtornos psicológicos. Hoje em dia tá bem em alta, tem se falado bastante na internet a questão do burnout. E ela já foi enquadrada na última CID-11, né? Já temos esse código de doença e ele já é considerado, por sua própria natureza, um acidente de trabalho, porque ela é classificada como um transtorno de desgaste mental pelo trabalho. Sim, não, isso é muito importante. E assim, gente,
a gente sempre busca deixar isso bem claro, né, para as pessoas quando elas vêm conversar com a gente, essa questão da natureza acidentária. Por quê? Porque ela faz uma grande diferença no benefício da pessoa. Hoje, com a reforma da Previdência, eu já estou até puxando aqui um pouco, porque eu não consigo ficar muito sem falar. Mas hoje, com a reforma da Previdência, reduziu muito os valores dos benefícios, né, Francis? Sim. Então, assim, só que os benefícios que tem a natureza acidentária, o pagamento ele continua sendo feito, né, no percentual de 100%. Então, isso é muito importante. Sempre assim, que você tiver com um problema, tem que verificar, tem que buscar assim, a ajuda de um especialista, de um médico especialista, de um profissional mesmo que seja especialista, no seu problema, para que ele possa te orientar e verificar se tem essa possibilidade de repente, ser reconhecido como natureza acidentária. E isso eu vou pedir agora ajuda aqui para o Francis, porque ele é muito bom em números, né? E eu sou péssima para cálculo. É só para vocês entenderem o porquê que eu estou querendo chamar essa atenção, da importância de fazer reconhecer um benefício com a natureza acidentária. Francis, vamos lá. Se a pessoa ela tem uma média ali de um benefício, dá uma média de, vou colocar aqui, vou ser boazinha, hein? R$3.000, tá? Se ela tiver, se ela for receber a aposentadoria por incapacidade permanente com natureza acidentária, quanto ela vai receber? E, gente, presta muita atenção, hein? E se ela for receber o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, só que de natureza comum, não tem nada relacionado a acidente de trabalho. Qual vai ser o valor? É sempre importante, Patrícia, falar sobre as siglas, né? O B92 ou B32, porque as pessoas vão procurar na carta de concessão qual o benefício que elas recebem. Eu tenho certeza que a pessoa que está nos assistindo agora vai correr, vai pegar lá a cartinha que recebeu. Se não tem, vai olhar no aplicativo Meu INSS ou no site do Meu INSS e vai olhar. O primeiro exemplo que você deu é o B92, que é o benefício de aposentadoria por incapacidade decorrente de acidente de trabalho. Decorrente de acidente de trabalho. Capacidade permanente. Capacidade permanente. Incapacidade permanente. E ela é 100%. Então, se tem uma média salarial, essa pessoa vai receber R$3.000. Por quê? É sempre bom lembrar que o benefício concedido é da média salarial da pessoa. Desde julho de 94 até o dia de hoje, vai ser uma média salarial. No B32, que é o benefício por incapacidade permanente, né? Com esses novos nomes acaba para pensar, né? Para pensar, tantos anos ali com auxílio doença e aposentadoria por invalidez, era muito mais simples, hoje simples, né? O tico e teco ali, às vezes eles não se comunicam. Então o B32, a pessoa recebe apenas 60%, a média da média 60%. Então nesse exemplo que você comentou, se fosse R$3.000, ela vai receber R$1.650. Por quê? 60% faz uma grande diferença. E aí eu sempre gosto de falar sobre isso, né? Porque eu não faço só mensal. Eu faço sempre a diferença anual, porque basicamente as nossas contas são anuais. Se a gente pegar aí IPTU, pegar seguro, sempre vai ser o custo anual. Então, esse prejuízo são vezes 13. Então, nesse caso... Tem o 13º, né? Então, tem o 13º. Se a gente pegar esse caso de R$3.000, que a pessoa vai receber R$1.650, ela está tendo um prejuízo aí de R$1.350 por mês. Nossa. Por ano, aí você ajudou, mas não ajudou muito, né? Vou fazer aqui uma continha rápida aqui, então posso errar um pouquinho mais. São mais ou menos R$17.000 de prejuízo. Esses R$17.000, mais ou menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. R$16.900. R$16.900, sem cá. Mas tudo bem. Aproveito até para agradecer as minhas professoras de matemática, que sempre me ajudaram muito, né? Nessa vida. Sou muito grato a isso. Mas é um grande prejuízo. Sim. Gente, isso foi uma das... prejuízo. A gente tem que ser bem direto aqui, né? E assim, isso foi uma das grandes barbaridades mesmo, crueldades, perversidades mesmo que a reforma da Previdência trouxe.
Porque, como a gente fala, né, Patrícia, é o momento que a pessoa mais precisa, né? Que é quando ela está por uma doença. E aí eu vou voltar a perguntar para vocês, meninas, o que é uma doença incapacitante, né? Porque às vezes a pessoa acha que por estar doente já merece, já tem o direito do benefício do INSS, e não é bem verdade, mas que eu falo. No momento que a gente mais precisa, que é quando a pessoa está doente, ela precisa garantir não só a sua manutenção, a manutenção da sua família, mas como também o tratamento de saúde. Sim. E a gente parte assim de um pressuposto, né, Francis e Adriele, que a pessoa, quando ela está aposentada, né, por invalidez, por uma aposentadoria, por incapacidade permanente, a gente parte do pressuposto que aquela pessoa, ela realmente precisa fazer algum tratamento médico. Nem que seja medicamentoso, mas assim, é um custo extra. E aquela pessoa, ela não tem perspectiva, gente, de voltar mais para o mercado de trabalho. Entende-se até que não consegue fazer uma renda extra, né? Porque ela não tem perspectiva, pelo grau da gravidade da incapacidade dela. Sim, não conseguiria nem fazer uma renda extra. E assim, mas algumas pessoas, tem tratamento pelo SUS. Pode até ter o tratamento pelo SUS, mas não é o suficiente, porque não é só o tratamento ali junto ao hospital ou à clínica, mas tem a questão do medicamento, que sempre tem que comprar uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Às vezes tem alimentação, isso que eu falar, muitas vezes tem a questão da alimentação, e a alimentação é diferenciada, né? E essa alimentação hoje, com o preço que está, das coisas normais, já está um absurdo. Quando a pessoa precisa comprar algo diferente, já onera muito. Então, assim, quando mais a pessoa precisa, e aí veio a reforma da Previdência, e aí foi uma reforma, né? O que a gente fala, né? É aquela reforma que não serviu para nada. Porque não serviu nem para ajudar. Foi um desserviço. Foi um desserviço ao Brasil, porque sempre falam, né, defendem, né, a Previdência está quebrada. Então, por que continuam sacando o dinheiro da Previdência? Por que o governo continua sacando o dinheiro da Previdência? Mas era necessário, porque senão os benefícios não serão pagos. Também não é verdade, né? Porque, tudo bem, claro que sempre tem um problema do desemprego, disso e daquilo, que acaba diminuindo o recebimento, mas é uma garantia social, uma garantia constitucional. Isso é importantíssimo. Não adianta o governo hoje tirar do segurado quando mais precisa e fazer a troca, a substituição para os benefícios assistenciais. Não acaba, 6 por meia dúzia. Uhum. Não é nem 6 por meia dúzia, né? Porque piora, onera muito mais a situação. E assim, não é questão de direito social, não, gente. Isso de direito social, sim, mas assim, é uma questão de dignidade isso, né? É uma questão de você... a gente, com essa reforma, muitas pessoas perderam de fato a dignidade. E muitas pessoas ainda vão perder a dignidade, muitas famílias. Porque, assim... acidente ou ficou doente, a gente nunca sabe quando isso vai acontecer, né? Sim. A gente não tem como prever, e amanhã eu vou sofrer um acidente. Sim. E daqui a 2 meses eu vou pegar uma gripe. A gente não tem como se programar para essas contingências, né? Para esses problemas que acontecem. E aí, se isso fatalmente acontece com um de nós aqui, ou com um de vocês que estamos nos assistindo agora... Você acaba, quem depende realmente da Previdência e é uma pessoa que, assim, precisa sustentar a família, perde a dignidade, gente. É curioso porque a Previdência, ela tem a natureza dela de ser o porto seguro, né? Só que hoje em dia a gente percebe que quem depende da Previdência está numa loteria. Isso é bem verdade. Mas, Deli, falando sobre os benefícios por incapacidade... Rapidinho, Francis, deixa eu só fazer só um complemento aqui, porque o que acontece? Você falou muito da questão da cartinha, que as pessoas iam acabar buscando lá a sua cartinha, né, para ver se é B31, 32 B32 ou B92. Então, vamos lá. Se porventura você olhou aí na sua casa, né, você conhece alguém que está recebendo o B32, que é a aposentadoria por incapacidade permanente comum, tá? Driele, vou fazer a pergunta agora para a Driele, gente. Driele, existe a possibilidade dessa pessoa transformar, tá, esse benefício de natureza comum em aposentadoria
com natureza acidentária passar para o B92? Existe sim. A gente tem essa possibilidade de reconhecer que aquela doença foi originada em decorrência do trabalho ou até por acidente de trabalho mesmo. Algumas pessoas sofrem aquele acidente típico, né, de tropecei e cair dentro da empresa e mesmo assim acabam recebendo o benefício de forma inadequada, porque ficou faltando uma CAT ou porque a CAT estava lá e não analisaram. Então a gente tem a possibilidade de fazer a revisão desses benefícios sim, corrigir o tipo e também trazer as garantias desse tipo, que são o aumento da renda. A gente consegue resgatar essas diferenças que foram apontadas pelo Dr. Francis, a gente consegue também garantir os direitos na esfera trabalhista, porque quando você tem um benefício por incapacidade acidentária, você consegue fazer o resguardo da manutenção do trabalho? Calma aí, esqueci o nome, estabilidade. Manutenção. Você consegue fazer o resguardo da estabilidade do emprego, ou seja... Aquelas pessoas que estavam trabalhando e aí saíram por estarem doentes, né? Então estão recebendo o auxílio doença, né? Que é agora o benefício por incapacidade temporária e aí passou para a incapacidade permanente, e é o B32, transformando esse benefício no B92, acaba tendo uma estabilidade para, caso retorne ao trabalho, aquela pessoa não pode ser dispensada por quanto tempo? Por um ano. Calma aí. Vai lá. Volta. Então, essa estabilidade é por 1 ano. São 12 meses, a partir da data do término do benefício. E é muito curioso isso, porque nós recebemos alguns segurados que ficam realmente preocupados, né? Eles ficam numa situação de ioiô dentro da Previdência Social, tem uma doença que tem períodos... O que é o termo ioiô? Fica indo e vindo de ping-pong mesmo, nas questões das perícias. Porque ele se sente mal agora, passa na perícia, e como é uma loteria, ele ganha o benefício. Depois ele passa de novo, com a situação às vezes até mais grave, e o benefício é cortado. Só que isso acaba prejudicando o histórico dele na empresa, e ele acaba sendo dispensado. Pô, o cara não trabalha, tá toda hora afastado. E além disso, acaba trazendo também uma insegurança, né? Para todos, né? Tanto para todas as partes. Para todas as partes, tanto para o segurado quanto para a empresa, porque muitas vezes isso acontece, a gente chama aí de ping-pong, né? Porque vai e volta, fica no limbo ali. A empresa, o médico da empresa diz o seguinte, que aquela pessoa não pode trabalhar, ela não tem condições para trabalhar, porque aquela doença, e aí é importante dizer isso, né? Aquela doença que não basta a pessoa estar doente, ela tem que ter a doença e a doença cause incapacidade para trabalhar, né? Incapacidade para laborar. Então, isso é importante, porque às vezes muitos segurados acreditam que ter a doença já faz jus ao benefício. E não é verdade. A gente sempre fala sobre isso, né? Que são 2 requisitos. Ter o direito de ter a qualidade de segurado, como você disse anteriormente, e também ter a doença incapacitante. A doença que acaba incapacitando aquela pessoa para trabalhar. E aí, muitas empresas têm a questão do médico, né? O médico do trabalho, que a pessoa é encaminhada para o médico do trabalho. O médico fala o seguinte, realmente você não tem condições de trabalhar. Você tem que ir para o INSS. A pessoa vai lá, ou ela, ou o próprio RH da empresa, liga no 135 ou marca pela internet o auxílio. Vou colocar aqui auxílio doença mesmo, que depois vai lá na legenda e fica muito mais fácil. Vai lá e busca o auxílio doença, né, que é o B31, e aí chega no INSS, depois, e aí as perícias aí tem sido um tormento, né, para os segurados do INSS, mas chega na perícia, o perito fala o seguinte, não, você realmente está doente, não discordo da sua doença, você está doente mesmo, tem aqui atestado, tem exames. Tem laudo, tem exame, tem tudo, tem tudo receita. Mas você pode trabalhar. Isso acontece de monte. E aí, o segurado, né, que é o funcionário, fala assim, poxa, mas e aí, eu vou receber o benefício ou não vou receber o benefício?
E aí volta para a empresa e é o seguinte, ó, tomei um não lá do INSS, tá lá a palavra indeferido, né? Até para deixar claro, né? Tá lá indeferimento. Foi indeferido o seu benefício. E aí o médico do trabalho fala o seguinte, não, você também não tem condições de voltar a trabalhar. E aí começa o tormento, né, dessas pessoas, porque não recebe nem da empresa. Eu vou mais além. E não recebe do INSS. Às vezes, quando essa pessoa ela volta da alta do INSS, o médico do trabalho, que até então dizia que aquela pessoa não tinha condição, aí ele fala, realmente, acho que agora você melhorou, né? Aí fala que a pessoa tá apta e foi um prazer até logo. E acaba dispensando. E aquela pessoa ela vai acabando sendo dispensada. E além de perder o emprego, ela vai ter muita dificuldade, muitas vezes, para se recolocar no mercado de trabalho. Por quê? Porque para ela entrar numa outra empresa, vão exigir o admissional. Sim. Aí nessa outra empresa não vai aceitar o admissional. Mas aí você entra com processo trabalhista, você entra com processo previdenciário, ok. Mas até a resolução desses processos... Quem pagou a conta de luz? Quem pagou a conta de água? Quem pagou o supermercado, o mercadinho? O mercadinho hoje em dia tá difícil pagar, viu, gente? Então, assim, realmente... Tá difícil. São várias questões, né? E aí é sempre bom mostrar isso, realmente como é a prática, e a ideia desse programa realmente é mostrar a prática. E assim, então, quais são as dicas que você pode dar para quem está nos assistindo ou quando realmente receber a doença, né? Receber a notícia da doença, receber o atestado da doença. Quais são as dicas para aquela pessoa ter pelo menos os documentos hábil, né, para solicitar o pedido, o requerimento? Então, antes de eu falar dos documentos necessários, eu quero falar um pouquinho sobre a questão da incapacidade mesmo. O que define a incapacidade, né? Para a pessoa saber se ela tem o direito ali de pedir o benefício ou não. A incapacidade, ela é um instituto jurídico, vamos dizer assim, que ela é muito individual. A gente acredita, né? Poxa, pode pesquisar aí no Google, tem ali a doença tal, aposenta no INSS, a doença tal, aposenta no INSS, e não existe muito isso. A hérnia de disco, né? Tem muita hérnia de disco. Tem hérnia de disco, bico de papagaio. Posso me aposentar? Isso. Mas, na verdade, não tem muito disso. A incapacidade, ela é analisada de uma forma individual. Então, não adianta só você ter aquela doença, mas como que ela afeta a sua vida realmente. Qual que é a sua idade, qual que é o seu histórico de trabalho. Você tem condições de mesmo com aquela doença, de repente, exercer outro trabalho? Você tem um grau de instrução, né, formado em algum outro tipo de curso, que por mais que com essa hérnia de disco você não consegue trabalhar que você está hoje, mas pode recuperar as outras atividades que você já exerceu, que também já entra na questão da reabilitação, que é um outro tipo de benefício. Mas hoje a incapacidade ela é analisada dessa forma. Tanto é que uma mesma doença, ela pode, uma pessoa com a mesma doença, ela pode ser aposentada. Sim. Ou não. Ou só receber um auxílio-doença, né, o benefício temporário, ou também não receber nada. De repente, aquela doença existe na pessoa e ela não está incapacitada para o trabalho. Eu dou muito exemplo, Driele, dessa questão, nos casos, por exemplo, que nós tivemos de grande repercussão mundial, né, que foram os casos dos pacientes com Covid. Sim. Porque muitos foram assintomáticos. Eu, né, me considero eu tive Covid também, mas eu me considero assintomática. Acho que as dores de cabeça que eu tive, acho que era o nervoso, que eu ficava... Eu fiquei desesperada, né, em ter aqueles sintomas graves mesmo, então eu estava muito angustiada, muito nervosa. Mas, infelizmente, tiveram outros pacientes que estão com sequelas até hoje, né, impossibilitados de trabalhar, e tem outras pessoas que, infelizmente, vieram a óbito. Então, acho que esse é um dos exemplos, né, que a gente pode dar nessa questão da incapacidade. Por exemplo, não basta ter o Covid. Tem que avaliar individualmente como que aquela doença ela vai se manifestar em cada pessoa, né? E mesmo quando a gente para analisar, tudo bem que o Covid teve a determinação de isolamento, tem todo um tratamento específico,
Mas vamos pegar o exemplo do Covid para as pessoas que tiveram sintomas leves. Algumas pessoas puderam realizar o trabalho telepresencialmente. Sim. Mesmo estando com Covid, elas conseguiam trabalhar. Sim. Outras já não, mesmo com sintomas leves, já não poderiam trabalhar, porque o exercício de trabalho delas depende do ambiente externo. Elas não teriam como fazer isso, que a gente vê outras pessoas carregam peso, né? Como é que vai carregar peso com falta de ar? Por mais que seja leve, uma febre leve, não tem como. O motoboy, né, que foram né, fundamentais aí nesse período de Covid, né? Foram os motoboys, né? Também. E teria que fazer esse serviço externo, né? Para poder sair. E também tem o risco de acidente. Né? A questão da incapacidade, muitas vezes, ela também não é analisada apenas com a limitação que a pessoa está sentindo naquela hora, mas o potencial risco que aquela doença pode causar nela. De repente, por exemplo, muito comum com as pessoas que têm epilepsia. Se é um motorista que tem um quadro de epilepsia. Exato. A gente não tem como prever quando aquela pessoa vai ter uma crise. Então se torna perigoso ela exercer aquele trabalho e ela deve ser afastada. Não só isso, né? Não só a doença, né? Mas também a medicação que a pessoa toma, né? Muitas vezes a incapacidade vem do tratamento. Vem do tratamento daquela pessoa. Então isso também é importante frisar, né? Porque é como vocês disseram. Às vezes a pessoa, por si só, a doença não é incapacitante. Mas para aquele tratamento, o tratamento daquela doença torna aquela pessoa incapacitante, dependendo da profissão dela. Por quê? Pelo medicamento, até mesmo pelo próprio tratamento, né, no dia a dia dos exames, de fazer uma rádio, alguma coisa nesse sentido, que acaba dificultando o dia a dia dela. E aí, nas próximas perguntas, vou falar sobre a incapacidade social, que nós vamos deixar para daqui a pouquinho. Mas, continuando, falar sobre a incapacidade laboral de trabalho, o que você mais poderia falar sobre isso? Então, a gente volta na pergunta que você tinha feito em relação à documentação. Partindo do ponto que exige toda essa análise de contexto, a gente precisa de uma documentação bem completa daquela pessoa. Tanto na parte do histórico de trabalho dela, como na parte pessoal da vida dela. Onde que ela mora? Isso é importante, né? Quem que mora com ela? Sempre comento sobre isso, né? Que tudo na vida tem uma história. E a doença também tem a sua história. Então é importante a pessoa ter esses documentos para contar a história da doença. Sim. Né? E como começa isso? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho mais tal documento. Como que ela resolve esse problema? A maior parte das pessoas desconhece que os estabelecimentos de saúde são obrigados a armazenar o prontuário. Esse armazenamento tem algumas divergências na lei, mas pelo menos por 10 anos eles têm que armazenar. Isso já é consenso. Então, elas podem se dirigir ao local que elas fizeram tratamento, passaram por consulta ou fizeram algum exame de imagem e pedir uma segunda via, pedir o prontuário. A partir dali, nós vamos ter todo o histórico do tratamento dela de saúde, quantas vezes ela passou na consulta, quais foram os dias, o que foi medicado, aquele medicamento foi alterado, por que foi alterado? Não teve resultado? Teve algum tipo de efeito colateral que, de repente, justamente esse efeito colateral, como você comentou, era o que estava prejudicando o trabalho. A gente consegue fazer essa análise. Se a doença piorou, se melhorou, se teve tratamento cirúrgico. Muitas vezes a cirurgia acaba piorando a pessoa, parece. Às vezes acontece, né? Até mesmo pela cirurgia. Às vezes não é nenhuma cirurgia mal sucedida. Às vezes é uma consequência, né? É uma das consequências que podem ocorrer. E uma outra questão também que entendo assim que deva ser avaliado, eu queria que você explicasse, por exemplo, são as questões das funções, né? Porque, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo de um caminhoneiro. Tá, mas aí você olha lá na CTPS dele, né, carteira de trabalho, qual a sua função? Eu sou caminhoneiro. Aí você conversa com o cliente, ele de fato é caminhoneiro. Só que, o que ele realmente faz? Às vezes eu pergunto pra você, mas você é caminhoneiro, mas o que você efetivamente faz? Detalha.
Aí o pessoal olha pra mim e fala assim, nossa, pensa, né? Poxa, essa daí é retardada, né? Eu falei assim, não, gente, é porque precisa saber os detalhes. Os detalhes é que fazem a diferença. Aí eu queria que você explicasse um pouco para as pessoas a importância da gente saber especificamente o que aquela pessoa faz com a determinada função. Então, essa questão da gente saber a rotina de trabalho de alguém é muito importante para a gente entender também como que essa doença vai afetar. A gente saber delimitar qual que vai ser o grau dessa incapacidade. Inclusive, é uma coisa que os peritos deveriam fazer, então, é obrigatório no Manual de Perícias Previdenciárias, mas eles acabam enquadrando por cargos e funções, sem realmente se atentar ao que a pessoa faz no dia a dia dela. Teve um caso que recentemente passou por mim, de uma cliente que ela é chapeira. Ela tinha problema no joelho. Que a gente já entende ali que tem um prejuízo. Poxa, a pessoa vai ficar o dia inteiro em pé? Sim. Já tem uma certa limitação. Porém, a perita falou que ela estava boa. E ao mesmo tempo, a perita falou que além dela ser chapeira, ela trabalhava 12 horas e trabalhava sozinha. Ela não tinha funcionários para ajudar ela. Nossa, que maravilha, como uma pessoa, né? E aí essa é a nossa previdência, parabéns. É bom falar, né? O que é chapeira, né? O chapeiro, né? Qual é a profissão? São aquelas pessoas que trabalham de frente a uma chapa, né? Uhum. Pode ser tanto num restaurante ou na lanchonete, né? E ela ficava 12 horas em pé, né? Sem constante, ajuda, sem ajudante, servindo os lanches, Nossa. Arrumando o estoque, gelo, refrigerante. Tá vendo como é importante o que a Patrícia disse? Falar sobre efetivamente as suas atividades, quais são as suas atividades, porque colocou lá como profissão chapeira, mas ela fazia muito mais do que ser apenas chapeira. E o local de trabalho dela, também o local de trabalho dela não era adequado nessa questão de ergonomia, né? Ela era uma profissional... Segurança do trabalho, né? Ela era uma profissional autônoma, tinha um carrinho dela. Então, não é como se ela tivesse aquelas orientações de, poxa, a cada 2 horas você senta, tem um banquinho ali. E também não é como se ela fosse poder fazer isso. Mesmo que tem essas orientações, né, gente? A gente sabe que prática, no dia a dia não dá pra gente ficar parando, vamos alongar. Agora tá na hora de alongar, não dá. Vamos lá. Chega o cliente, não, segura aí, né? Ainda mais quem trabalha por conta, né? Se ela tinha o carrinho dela própria, não, depende, gente, agora tá na hora do meu movimento aqui. Segura um pouquinho aí que agora eu vou fazer a minha fisioterapia aqui. Que deveria ser o correto. Deveria ser, mas a expectativa e realidade... Sim, são totalmente diferentes, né? Então, acaba se ficando prejudicadas. E nesse caso a gente vê claramente que apesar da perita reconhecer todas a rotina de trabalho, que já foi até um acréscimo, às vezes eles nem perguntam, mas apesar disso ela reconheceu como chapeira apenas na profissão, ignorou todo o contexto e falou que para ela ser chapeira ela não teria problemas algum de ficar em pé com o joelho dela. É uma vergonha. Nós estamos aqui na Baixada Santista, né, tem um porto, né? E aqui a gente vai falar dos portuários. A mesma coisa, o ensacador, né? O profissional que quer trabalhar no porto, ensacador, e tem problema no joelho, ou tem problema na coluna, e o perito falar que tem hérnia, né? Que não tem, que acaba, ele não tem a capacidade. Muitos peritos acabam dizendo. E assim, como fazer isso? É desgaste natural. Natural, inerente à idade. A faixa etária, comum nessa faixa etária. Não dá. Nós tivemos um caso muito interessante de um senhor que estava nessa situação também. Ele trabalhava como ajudante com as sacarias no porto. Ele tinha 54 anos e já estava passando por várias idas e vindas no INSS por benefício por causa de dor na coluna, né? Carregando muito peso, sacos de 50 quilos para lá e para cá. Ele chegou a ter ficou uns 6 anos afastado entre idas e vindas. Até então, nenhum benefício do INSS reconheceu que seria acidente de trabalho. O benefício dele foi cortado, ele nos procurou, nós entramos com a ação. Mas ele passou por diversas perícias. A primeira perícia dele não foi muito boa, não foi ruim, mas não foi ideal.
O perito reconheceu que ele tinha incapacidade, mas reconheceu a partir da data da perícia, não considerou o histórico dele de 6 anos já com essas questões de afastamento por dor na coluna. E também não reconheceu que essa dor da coluna era porque ele que passava o dia inteiro carregando sacaria, né? Isso é muito importante, né? Falar a respeito disso, porque acaba afetando muitas pessoas da nossa região, né? Aquelas pessoas que trabalham no porto e às vezes até pela questão machista, né? Assim, falar, não sou homem, sou machão e continua trabalhando mesmo com dores, né? E acaba não fazendo o tratamento adequado por diversos motivos. Eu acho que hoje, assim, eu não vejo nem muito essa questão, acho que assim, do machismo em si, ela não vejo muito não, viu, França? Vou discordar aqui, porque assim, eu acho que muitos insistem, mesmo com dores, acho que mais no receio mesmo, sabe? Ou de perder o emprego, aqui no caso dos trabalhadores avulsos, eles ganham por produtividade, né? Então, assim, é pela questão da necessidade mesmo, né? Tipo, se eu não trabalhar, eu não ganho, então eu vou assim mesmo, tomar remédio, já tá viciado ali no remédio para dor, né? Sim. E vai embora. Eu vejo muito. De repente é o único que trabalha na família também, tem ou filho a principal pequeno. renda, né? São vários requisitos, né? Cada um acaba levando consigo, né? Aquele sentimento e aí, da necessidade, né? Ou até mesmo o outro que eu falei. Mas é importante dizer que para alertar, né, as pessoas que realmente, quando tiver uma doença, quando o início da doença, faz tratamento, faz o acompanhamento, até para demonstrar, e aí nós já pegamos alguns casos, é o seguinte, ó, tem tratamento, a pessoa não fez porque ela não quis. Ou então começa a receber o benefício, aí para de fazer o tratamento. Esse caso mesmo que nós estávamos comentando, o primeiro laudo veio sem reconhecer acidente de trabalho e constatando que era uma incapacidade temporária. Nós devolvemos esse laudo para o perito para ele reanalisar os documentos e dessa vez ele reconheceu que a incapacidade já estava ali há 10 anos e por isso o segurado não teria como receber mais um auxílio doença, né, o benefício por incapacidade temporária, porque já havia se solidificado como uma incapacidade permanente. O perito também reconheceu que essa incapacidade realmente era devido ao trabalho dele. Então, reconheceu que era um acidente de trabalho. E ele justificou também que antes ele não havia reconhecido a continuidade da incapacidade por esses 10 anos, porque o segurado não tinha comprovado os últimos 2 anos de tratamento. Mas o que acontece, Francis? Os últimos 2 anos era o ano da pandemia. E aí não tem como, né? Como que ele vai passar por tratamento? Esses dois últimos anos aí... são bem complicados. Praticamente quase todos os tratamentos, né? As cirurgias ficaram retardadas, né? Ficaram para depois, foram... Então... acaba sendo mais um desserviço, né? Do perito, além de não conceder ali o benefício para a pessoa, como também exigir algo. Nesse momento fora da impossível, realidade, né? Fora da realidade, do contexto. Bom, é que com um olhar atento ele conseguiu retificar, né? Na segunda... Mas isso porque ele foi provocado, né? Teve uma nova provocação e falou assim, ó... Chama a atenção dele, né? Dá uma olhadinha nesse documento, talvez... Olhar com mais cuidado. O colega mude, né, de opinião e ainda bem que isso deu certo. E realmente ele tinha comprovado o tratamento por todos esses 10 anos, menos nos anos da pandemia. Porque todos os tratamentos eletivos foram suspensos, não tinha fisioterapia, não tinha consulta de rotina, não tinha exame, exceto se fosse caso de urgência e emergência, que hoje não é considerado, né? A dor nas costas não é considerada uma urgência nem uma emergência. E até hoje, né? Quase estamos entrando aí já quase 3 anos, né? Que tivemos aí a pandemia e até hoje tem muita demanda represada ainda. Sim. E vai para desafogar.
toda essa fila aí que está represada no SUS, nossa, vai demorar muito tempo. E de vários casos, né, vários anos que você é atuante na área de previdenciário, qual dos casos, você tem algum caso que você entende que é um caso especial, que é um caso emblemático, assim, né? Que você gosta de falar sobre ele? Eu tenho alguns, sim. Mas um dos que mais me emocionou particularmente foi um caso de reabilitação de uma pessoa com deficiência. Esse nosso segurado, ele já estava com 60 anos. Ele trabalhou por toda a sua vida como garçom em restaurantes mais elitizados. Porém, por causa de uma doença de infecção que ele teve que passar por uma cirurgia e teve a remoção do globo ocular. Então, além dele Ele arrancou o olho, tirou o olho. Isso. Além dele ter essa perda de visão, que foi o que constatou a deficiência dele, ele não estava conseguindo a prótese pelo SUS. Nossa. Então, ele não... Enfim. Ele não estava conseguindo a prótese pelo SUS. Por ele trabalhar em um ambiente de alimentação, né? De atendimento ao público, De atendimento ao público. E ele tinha quantos anos de idade? 60 anos. E quanto tempo ele trabalhava nessa profissão? Há mais de 30 anos. Mais de 30 anos, trabalhava ele mais de 30 anos. Ele sempre trabalhou como garçom. A vida toda ele trabalhou como garçom. Um senhor de 60 anos, porque praticamente já é um senhor, quase um idoso já, né? Considerado por lei. É um idoso, né? Um idoso. Pela lei da assistência não é idoso, né? Mas pela lei específica, né? Já é idoso. É um idoso, 60 anos, trabalhou a vida toda como um garçom, perdeu um olho, ficou sem um olho e atendendo ao público, e mesmo assim o INSS não queria conceder o benefício a ele. Então, aí a gente volta aí na questão da incapacidade, né? Que é muito individualizada. Num geral, entende-se que uma pessoa que tem a perda de visão de um olho só, ela não está incapacitada. Sim. Tem muitas atividades que ela pode fazer normalmente. Sim. Só que no caso dele, essa incapacidade vai além da parte biológica, dele não conseguir enxergar. Tem a questão social, porque ele estava sofrendo discriminação. Olha, isso é muito... Isso é muito importante, isso, né? é suma importância frisar, a gente entra naquela, na seara ali da invalidez social. A invalidez social. É bom até aproveitar esse gancho para falar sobre a invalidez social. Ele estava sofrendo discriminação no ambiente de trabalho dele, ninguém queria ser atendido por ele, as pessoas tinham um pouco de repulso de estar comendo com uma pessoa que não tinha um olho. É porque fica aquele buraco, né? Não é só... Fica aquele buraco, né? Porque perdeu essa questão do olho mesmo, né? Que a gente fala o globo ocular, assim, mas tem pessoas que acabam não entendendo. Mas o que é o globo? É que o olho, tirou o olho e ficou um buraco no olho, e assim... E até assim para ele conseguir serviço, né? É o que estava acontecendo. Porque ele não... Como ele sempre trabalhou como garçom, ele sempre trabalhou em restaurantes de elite. Atendimento ao público e aparência é importante. Ele já estava há mais de 3 anos esperando a prótese pelo SUS, sem conseguir. A empresa dispensou, porque ninguém queria ser atendido por ele. Ele não estava conseguindo entrar em nenhuma outra empresa pelos mesmos motivos discriminatórios, né? De que os clientes não se sentiriam bem sendo atendidos por ele. Então, ele tentou um benefício por incapacidade. Na perícia, com a análise só, né, da questão de enxerga, não enxerga? Sim. Ele não teria problema nenhum servindo mesas, enxergando apenas com o olho. Não é uma atividade que exige que você tenha a visão dos 2 olhos. Ele conseguiria fazer isso. O perito disse isso? Sim. Então, em outras palavras? Sim. Então, ele acabou não conseguindo benefício. Na parte administrativa, nós até entramos com uma ação judicial para o benefício por incapacidade e tivemos um resultado muito parecido. Só que a Previdência Social também tem a questão da reabilitação social. Sim. Que é destinada às pessoas com deficiência. Então é o seguinte, se aquela pessoa tem uma deficiência, ela está tendo alguma dificuldade de se realocar no mercado de trabalho, o INSS precisa suprir isso para ela de alguma forma, seja direcionando ela para um novo trabalho ou até fornecendo as órteses e as próteses. Ou cursos também, né, para a pessoa poder
se adaptar, né, a uma nova profissão, né? Isso. Então, nós tentamos esse caminho da reabilitação profissional para ele, informando que como a questão dele maior era a incapacidade social por causa da discriminação e que ele não estava conseguindo a prótese, então o INSS deveria suprir isso. Então, nós entramos com ação judicial e quando veio o laudo do perito judicial, eu fiquei muito emocionada, achei que era até um milagre, porque o perito realmente entendeu, dessa vez, com um olhar mais humano, ele entendeu as condições que estavam embarreirando o exercício profissional, e ele colocou no laudo dele que realmente, pela questão da visão monocular, ele não teria problema de trabalhar como garçom, mas que ele entendia que aquele segurado estava incapacitado. Socialmente, né? Socialmente. Isso para quem está nos acompanhando, fique reforçado, porque não é só a incapacidade laboral, a capacidade devida à doença. Também existe a incapacidade social. E aqui é exatamente esse caso. A pessoa, ela tem condições de trabalhar, até teria condições de trabalhar, mas pela questão social dela, pela questão de uma idade avançada, de pouca escolaridade, ter trabalhado mais de 30 anos numa única profissão, até para ser reabilitada. É aquela análise pessoal mesmo, né? Individual, né? Tem que ser individual. Tem que ser uma análise pessoal, né? Porque envolve a questão do histórico profissional, envolve a questão, de fato, da idade da pessoa, envolve a questão da escolaridade, envolve muitas vezes até o local em que aquela pessoa mora, né? Isso tudo porque assim, mas por que o local que a pessoa mora envolve? Porque às vezes a pessoa ela mora num local que ela tem a necessidade de fazer o uso, por exemplo, de um transporte público, só que esse transporte público ela tem que andar, sei lá, uns 2 quilômetros para poder chegar até o ponto de ônibus mais próximo. Uhum. Ou, às vezes, essa pessoa precisa fazer o uso de um transporte público que é perto até da casa dela, só que ela tem muita dificuldade para poder subir ali no ônibus. Né? Então, assim, todos esses aspectos, eles devem ser avaliados e eles devem, sim, ser... a gente deve buscar sempre essa informação com as pessoas e levar isso, né, para aquela pessoa que vai analisar, seja um perito do INSS, seja um juiz, seja o perito do fórum, a gente tem o dever realmente de levar mesmo essa informação. E também, né, porque às vezes as pessoas, né, falam assim, poxa, mas tô doente, não consigo, você falou, né, não chega o transporte público. Né? Sim. E muitas vezes os próprios servidores do INSS, né, que vão nos assistir, com certeza, mas falar é fácil, né? A gente até entende que é meio utópico, né? Essa questão da individualização pela quantidade de segurados hoje que precisam do SUS, precisam do próprio INSS, precisam de serviços públicos, mesmo porque a renda per capita das famílias diminuíram muito nos últimos anos, por diversos motivos. Tem a pandemia, tem aí a questão da guerra, enfim. Mas nós temos que falar que era o ideal, ter um cruzamento de informações entre a Previdência e o SUS. Quando o perito do INSS fosse avaliar aquela pessoa, o perito deveria saber exatamente por onde aquela pessoa passou. Porque daí contaria a história, teria o histórico daquela pessoa. Eu entendo, né, que seria mais justo a concessão ou não do benefício, porque contaria todo um histórico daquela pessoa. E não como é feito hoje, né? É atacado, né? Pega 10 pessoas, acaba fazendo a perícia. Eu discordo, Francis. Eu tenho que discordar, porque assim, eu até entendo que o sistema assim, do SUS, ele deveria de fato assim, ser unificado, né? Porque assim, às vezes o que ocorre? A pessoa ela passa mal hoje, aí ela vai num postinho, aí às vezes no
no pronto atendimento, né? E, bom, vai lá, aí toma um medicamento. Só que aí no dia seguinte, ela não tá bem, só que aí, de repente, por algum motivo, ela tá em outra localidade, aí ela vai naquele outro pronto atendimento, ela vai passar por um outro médico que, de repente, vai pedir os mesmos exames que o médico que ela passou ontem pediu. Então, isso vai também, de uma certa forma, sobrecarregando também o sistema. E, muitas vezes, assim, a realidade que eu vejo hoje muito da Previdência não é só o fato da pessoa levar ou não levar os documentos. É claro que, assim, muitos têm dificuldade, realmente, né, em conseguir a documentação para levar até a perícia. Porém, mesmo aquelas pessoas que levam laudos, exames, prontuários, relatórios, saem de casa com a malinha, né, pronta, né, com aquela pastinha ali, pronta ali, o perito não olha. Gente, essa é a realidade que a gente escuta dos nossos clientes. A gente não pode falar que, né, 100% ali, porque a gente não entra. Mas, assim, muitos levam toda a documentação e... Tá, mas assim, como assim, né? Tem casos assim... Também, mas... Sim, tem casos absurdos que a gente já viu, assim, no contexto do dia a dia, que eu falei assim, gente, como assim? Teve um caso de um senhor que ele estava com gaiola na perna e ele trabalhava como servente em construção civil. Gente, como que aquela pessoa... Ele teve alta do INSS. Como que aquela pessoa vai trabalhar? Não, sim, isso aí é uma outra situação, né? O problema maior não seria essa questão dentro do INSS, tá? Dentro do INSS, eu entendo que o problema maior da perícia médica não é nem a questão da documentação. Até porque nós tivemos um decreto, se não me engano, em 2021, em março, foi uma mini reforma da Previdência, determinou que o INSS teria condições de oficiar o SUS para solicitar esses documentos, algo que obviamente eles não vão fazer. Vai de encontro o que eu disse, não precisa oficiar, deveria ter um sistema que tivesse acesso, seria muito mais fácil para todos. Sim, mas não adianta ter o documento se não tiver um olhar humanizado daquele perito. Eu também concordo com isso, e entendo que deveria ser, mas só que daí a gente não pode aqui generalizar e falar que todos os peritos não olham, que não fazem. Assim, nós temos algumas experiências e grande parte das experiências, os segurados dizem que os peritos não olham. E vou além. Eu entendo que, além da documentação pelo SUS, deveriam ter alguns exames que a própria Previdência realizasse dentro da perícia. Até mesmo para verificar se o que está sendo dito ali é verdade ou não. Muitas vezes, isso é relatos dos segurados, que eles comentam, que eles chegam, sentam, o perito mal olha para aquela pessoa, faz algumas perguntas como o nome, o que trabalha, e acabou. E é como a Patrícia disse, não olha a documentação, às vezes sai lá com a malinha. Não então, assim, olha nem contexto. A pessoa, né? Então, deveria ter o código do INSS, né? O código o código previdenciário, que não tem, essa era uma defesa de há um tempo, o código previdenciário, como tem o Código Civil, o Código Penal, o Código Previdenciário, e dentro do Código Previdenciário ter exatamente ali como deveria agir as perícias, como deveria ter as perícias. Já existe esse manual dentro do INSS? Tem um manual dentro do INSS que não é seguido, que é um roteiro lindo, maravilhoso. Tudo bem, mas ele é o manual do INSS, mas não tem a mesma linguagem de um perito judicial. Então, são dois peritos, entre aspas, do governo federal, porque um é direto e o outro, às vezes, é um terceirizado, mas tem olhares diferentes, não seguem a mesma linha. O que eu quero dizer aqui é que deveria seguir a mesma linha. Um Código Civil, todos seguem. Aí, na realidade, acho que a questão... ela vai mais além, então seria interessante, seria o caso, na realidade, de um código de conduta dos peritos, no contexto geral. Mas dentro do código previdenciário, é um capítulo à parte, porque é uma área, senão a gente vai criar vários códigos. Então tem o código previdenciário, dentro do código previdenciário deveria ter o código de conduta dos peritos, até para ter uma análise. E aí quem vai julgar, e muitas vezes...
quem julga é o próprio perito, dizendo que se tem ou não tem, né? E na justiça, o magistrado, ele ia analisar se aquele perito realmente seguiu as normas, e não só disse que sim ou que não. Aí a gente já entra numa outra questão, realmente. O manual, ele já existe. O manual, ele é muito bem feito. Mas ele não tem essa força legislativa que obriga também o juiz a analisar. Isso é uma provocação que a gente tem o dever, como advogado, fazer, mas infelizmente ainda não é uma coisa muito bem acolhida no Poder Judiciário, realmente. A gente acaba passando por alguns problemas de entendimento de coisas tão simples. É que, na realidade, assim, a Previdência Social, né, a Seguridade Social, mas a gente está abordando aqui, dando ênfase aqui na Previdência, ela é uma área do direito, assim, extremamente sensível. Ela é uma área do direito que ela demanda um olhar humano. Não adianta a gente vir aqui só com teorias, códigos, leis. Não adianta. Precisa, sim, principalmente quando a gente está falando aqui de benefício por incapacidade. A gente tem que ter um olhar humanizado. Só que em nenhum local hoje, tá? Seja dentro das agências do INSS, seja dentro do fórum, são raríssimos os casos em que há essa visão. São raríssimos os casos, né? Como você disse lá, esse vai ter direito ao benefício, o outro não vai ter. Esse vai ter direito ao benefício, esse não vai ter. Mas qual que é o critério de fato utilizado? E outra coisa, o segurado, quando ele passa por uma perícia, seja administrativa, seja judicial, ele entra sozinho. Sim. Então, a gente está falando aqui, muitas vezes, de relatos dos clientes e, às vezes, o que a gente vê no papel, porque, às vezes, a gente se depara com laudos que a gente fala, gente, aconteceu alguma coisa aqui, o perito trocou esse laudo, não pode ser dessa pessoa. O que acontece? Ele passou na perícia, ela teve um milagre? Aconteceu um milagre? Porque é impossível um negócio desse. Então, assim, só que aí, o que acontece? Dentro do INSS, a gente sabe que não tem uma estrutura, né? A infraestrutura do INSS hoje em dia ela é totalmente sucateada, né? Uma estrutura totalmente precária, não tem o número de servidores necessários para realizar nenhum tipo de serviço, nenhum tipo de atendimento. Vários benefícios represados. Então, assim, é tudo feito mesmo a toque de caixa, e a gente também tem que ter um olhar que o INSS tem várias falhas, só que quem opera os computadores, quem operam as máquinas, também são seres humanos que estão também, assim, né, atolados de trabalho. E a gente também não pode fechar os olhos que, assim, hoje em dia nós temos muitas pessoas desempregadas, né, e acabam, até vem aquela questão junto, né, com a questão da falta do conhecimento, pensando assim, nossa, tô desempregado. Poxa, mas eu tenho uma hérnia de disco. Ai, mas eu tenho a diabetes. Tem um colesterol alto, então, assim, vou entrar com pedido de benefício para o INSS. Vai Só que cola. Mas, às vezes tem, sim, tem muito mesmo a questão do vai que cola, mas às vezes tem a questão do desespero daquela pessoa em buscar, de alguma forma, uma fonte de renda, né? E tem também a questão, tipo, de... eu tenho uma doença... que a gente estava falando aqui o programa inteiro. Eu tenho uma doença, eu vou procurar um benefício, quando na realidade é a questão da incapacidade. Então, às vezes, é a falta de informação, de esclarecimento que aquela pessoa não tem. E o perito, por sua vez, ele está ali fazendo, sei lá, quantas mil perícias por dia, que ele mal olha, né? Como o pessoal diz aí, mal olha na cara daquele segurado, ele acha que aquela pessoa está ali, tipo, de má fé. Sim. Entendeu? Eu acho que aquela pessoa ali é preguiçosa. Ai, tá vendo? Não quer trabalhar? Ai, mas eu tô aqui. Né? Tipo, você tá com problema na coluna? Eu também tenho, mas eu tô aqui. Só que, poxa, pera lá. A pessoa tá desempregada, a pessoa, de repente, é um trabalhador braçal, a pessoa tá ali em busca de um benefício. O médico, ele pode estar ferrado, né? Pode estar com problema nas costas, mas ele tá ali trabalhando, só que você acha que ele realmente ele tem o mesmo acesso de tratamento que aquela pessoa que é o segurado, que está ali, que é um trabalhador braçal, que às vezes está desempregado até que ele tem? Aquela pessoa simples. Não vai ter. Não vai ter. Então, assim, poxa, ele está com dor na coluna, eu também tenho. Tem a mesma coisa. Tá, mas e aí, amigão? Qual o tratamento que você faz e qual o tratamento que eu faço? A questão social, né? A questão social. Então,
precisa ter esse olhar humanizado, não tem como fugir disso. Então, às vezes parece até uma utopia, mas assim, precisa sim ser chamada a atenção a essas questões, porque de alguma forma as coisas precisam mudar. É verdade. Patrícia, vocês viram, né, que nós temos aqui muitos assuntos. Esses assuntos serão abordados com mais detalhes. A Adriele com certeza vai voltar aqui mais vezes para detalhar ainda os benefícios, né, por incapacidade, vai falar sobre as doenças, vai falar sobre os requisitos necessários, e assim todas as pessoas, como a Patrícia disse, todas as pessoas terão as informações devidas, aquela informação que realmente é necessário. E às vezes assim, gente, o que é óbvio para uns não é óbvio para outros, né? Para conquistar o seu benefício. Então, Adriele, eu gostaria que você colocasse as suas considerações finais, para a gente ir já terminando aqui o nosso primeiro programa do IGSO. Gostaria de agradecer novamente por estar aqui, a oportunidade de poder compartilhar um pouco da minha experiência. Fico muito agradecida também pelo convite, com certeza vou voltar aqui, tem muitos assuntos que ainda não foram falados, esse mundo dos benefícios para incapacidade, das pessoas com deficiência, os direitos sociais, INSS, assistência, eu tenho uma profundidade que se deixar a gente passa aqui o mês inteiro falando, debatendo opiniões. Fico muito feliz de novo de participar dessa trajetória de vocês. Acredito que o Instituto vai poder ajudar muitas famílias trazendo essas informações. Patrícia, as suas considerações finais? As minhas considerações finais são as melhores possíveis. Gente, muito obrigada. Reitero aqui, falo mais uma vez e acredito que ainda vou ficar muito tempo falando sobre isso, que eu estou muito feliz mesmo com a realização desse programa. Enfim, ele saiu do papel, dos projetos, dos desenhos, né? E ele se tornou uma realidade. Então, assim, estou extremamente assim, realizada, realmente, com essa conquista aqui que nós tivemos. E continuo pedindo aí para vocês nos acompanharem, enviem as suas sugestões, nós estamos aqui no nosso início e esse programa é feito para vocês, então assim, a gente precisa saber o que vocês querem ouvir, o que vocês querem saber, para a gente trazer esse conteúdo, para que a gente possa debater, para que a gente possa trocar experiência, e é isso. Fico aguardando vocês aí no próximo programa e, Francis, suas considerações finais. Agradecer, né? Agradecer a oportunidade, agradecer a você que nos assiste, agradecer a você que com certeza vai encaminhar, vai compartilhar as nossas informações. E esse é o objetivo do Instituto Gomes Soares de Oliveira, do IGSO, levar realmente a informação a você, a sua família, a seus amigos, e que essas informações, de alguma maneira, né, tanto no âmbito do INSS, da assistência, da saúde, da educação, da cultura e até mesmo do esporte, que a gente vai falar muito, ele ajude a você, ajude, como eu disse, a sua família, seus amigos, e que isso é muito importante. E aí termino esse primeiro programa, esse primeiro episódio, agradecendo as pessoas que, de certa forma, colaboraram, né, com o nosso estúdio aqui. É um número elevado, mas importante. Eu gostaria de fazer... Os profissionais que trabalharam aqui, né? Nominalmente, né? Então, vou começar aqui com o Carlos, com o Misael, com o Dudu, com o André, com o Nelsinho, com o Douglas, com o Rodrigo, agradecer imensamente aí o Aleph pela paciência, agradecer também o Leleco, nosso diretor Leleco. Obrigado, Leleco, por acreditar no nosso trabalho, acreditar no nosso objetivo, e mais uma vez, obrigado por tudo. E não esqueça, se inscreva no canal, dá um like. Dá like e aperta o sininho. Aperta o sininho e até o próximo programa.